Criaturas, tá feia a coisa. Tá feia a coisa, né? Eu queria enfiar minha cabeça debaixo do buraco e não levantar mais, né? É, Como o próprio Ciro Gomes diria, eu acho que eu preferia a boa morte ao invés do que está acontecendo. Mas vamos lá. Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Barradão, em Salvador, acabou ainda agora o jogo Vitória e Vasco da Gama, né? Bom, o Vitória venceu o jogo por 2-1, né? No primeiro tempo, o jogo foi mais ou menos equilibrado. Aí um jogador do Vitória fez uma falta irresponsável, ele deu uma cotovelada no crânio do jogador vascaíno, foi merecidamente expulso, né? E o Vitória, que estava dominando o jogo até os 35 minutos, tomou o gol aos 41, gol do Veguete, né? Para variar, então 1-0 para o Vasco, e assim terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco, com um jogador a mais, se acovardou, e o Vitória veio para cima, e aos 14 minutos o Renato Kaiser empatou o jogo, e aos 45 minutos o Renato Kaiser de novo fez o gol da vitória, do Vitória, 2 para o Vitória, 1 para o Vasco da Gama. E, enfim, foi esse o placar final. Eu não tenho muito mais a dizer, até porque eu não tô com vontade de dizer porra nenhuma. E, enfim, foi isso. Se você tiver paciência, espera aí 30 segundos que eu vou fazer minha propaganda e daqui a pouco eu volto. Então, gente, por gentileza, like aqui nesse vídeo, mas dê o like agora. Não deixe para dar o like no final do vídeo, senão você acaba esquecendo. Por gentileza, se inscreva no canal. Por gentileza, compartilhe. Por gentileza, ative o sininho. E por gentileza, comente, tá? E, gente, então, eu não vou falar muito do Vitória, porque o Vitória não é o meu time. Tem coisas no Vitória que eu não entendo. Por exemplo, o Vitória no ano passado se salvou do rebaixamento, né? E o time foi brioso, né? Saiu do rebaixamento com sobras. Aí os caras vão lá e de um ano para o outro eles trocam 17 jogadores. Aliás, eu tô fazendo um trabalho que eu fui olhar o site do Vitória, quem é o elenco, e o elenco que tá lá é o elenco do ano passado. Isso eu acho que é de muita falta de profissionalismo, tá, Vitória? Ouviu, Vitória? Bom, e sobre o Vasco da Gama? Eu digo o seguinte, gente, se o Fernando Diniz não der jeito, não tem quem dê jeito. Não tem quem dê jeito, né? O Vasco da Gama, pelo visto, tá... Eu não diria que vai acabar, que vai fechar as portas, isso eu não acredito, né? Mas o Vasco da Gama tá fadado a ser um Bangu que quando tinha o Castor de Andrade conseguia fazer frente, mas agora não é nada. Tá arriscado a virar um América, né? Que nem a gestão do Romário deu em nada. Então vai ser América, Bangu, Vasco. Vão ficar três grandes, né? Cidade de grande porte não comporta mais do que três clubes grandes, né? E tá claro, quem vão ser os três clubes grandes são o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo. E o Vasco vai se fuder. Aliás, Vasco vai se fuder.